dia! Voltamos para o canal hoje de uma forma muito diferente. É uma matéria sobre gestação e contamos com a presença de profissionais aptos sobre este assunto. Bom dia, isso mesmo, Raíssa. O nosso vídeo de hoje será incrível e os nossos convidados serão o médico Dr. Tailan, a farmacêutica Stephanie e a obstetra Jéssica Sabrina. E iremos falar um pouco sobre a gestação da mulher. E vamos começar com a pergunta mais comum. Como ocorre a fecundação? Bom, a fecundação ocorre com a união de dois gametas haploides, formando uma nova célula diploide que assim originará um novo ser. Depois que o espermatozoide é condicionado no sistema genital feminino e ele chega na tuba uterina, é onde acontece o processo chamado de capacitação. Com isso, eles se tornam aptos a passar pelas células da corona radiada, que envolve o exterior do óvulo. Doutora Jéssica, poderia me dizer se existem algumas fases sobre a penetração do espermatozoide no ovócito? Quais são elas? Sim, e são divididos em três fases, né? Que a primeira fase, ela ocorre quando a penetração na corona radiada, normalmente só um deles fertiliza o ovocito e o material que dissolve o corona radiada. É a cromossoma que libera a hilauroridades. A segunda fase é a penetração à zona pelúcida e ao citoplasma do ovocito. Com isso, a membrana acrossômica interna se dissolve, facilitando assim a terceira fase. Já a terceira e última fase, que é a função entre as membranas de ovocito e do espermatozoide. A primeira pergunta vai para a farmacêutica Stephanie. Você pode nos explicar como acontece a gravidez de gêmeos? Bom dia a todos. Então, quando acontece da mulher engravidar de gêmeos, eles podem ser univitelinos, que são gêmeos idênticos, ou bivitelinos, que são gêmeos diferentes. Os univitelinos são gerados a partir de um único óvulo fecundado, que após ocorrer sua divisão, dará origem a dois embriões, que no caso são os gêmeos idênticos. Uma curiosidade é que eles têm o mesmo tipo sanguíneo, porém não possuem as mesmas digitais. Os gêmeos idênticos são obrigatoriamente do mesmo sexo, podendo ser os dois meninos ou os dois meninos. Os bivitelinos são gerados a partir de dois óvulos fecundados por dois espermatozoides, resultando também em dois embriões, chamados popularmente de gêmeos diferentes. Eles podem ainda conter alguns traços do irmão, porém são também totalmente diferentes um do outro. E quanto ao sexo, pode ser os dois meninos ou um casal. Diferente, é claro. Agora vamos às ruas, terão maior interação com o nosso público e hoje eles irão tirar suas dúvidas com os nossos profissionais presentes. Olá, minha pergunta é o seguinte: a implantação do blastocisto em lugares anormais pode levar à morte do embrião? Isso é verdade? Por que isso acontece? Sim, é verdade. A implantação ocorre normalmente na parede posterior do corpo do útero, no espaço entre a abertura de glândulas do endométrio. Não é raro, porém, o blastócito implanta-se em locais anormais, que fora do corpo do útero, que pode sim causar a morte do embrião, e a mãe sofre severamente uma hemorragia durante o primeiro e o segundo mês de gestação. Olá a todos. Gostaria de tirar uma dúvida em relação aos eventos que marcam a segunda semana de gestação. Em relação a esses eventos, qual tem a função de absorver e transmitir os nutrientes para o bebê? Então, o córeo que tem essa função, ele protege o embrião através da produção de um fluido conhecido como fluido coriônico, que se encontra na cavidade coriônica, que é o espaço entre o córeo e o ânio, e ele protege o embrião, absorvendo o choque proveniente de forças como o movimento. Já para nutrir o embrião, o córeo desenvolve a vilosidade, que são extensões que passam através do endométrio e eventualmente se conectam com vasos sanguíneos da mãe. Bom, como pode saber se está grávida pelo ultrassom, já que os primeiros testes são feitos com os de farmácia? O ideal é fazer o ultrassom transvaginal a partir da terceira semana de desenvolvimento. Coincide com a semana seguinte à primeira ausência do período menstrual, ou seja, 5 semanas após o primeiro dia do último ciclo menstrual.
e é normal. Nesse período, uma gravidez normal pode ser detectada por ultrassonografia, que é durante a terceira semana, embora ainda não existam muitos sintomas nesta fase da gravidez. É normal a mulher começar a sentir mais inchada, emotiva e com alguns enjoos que acontecem devido às alterações hormonais que estão acontecendo, e pode acontecer um pequeno sangramento como consequência da inundação. Tanto a anidação e a menstruação possuem semelhanças, e é elas que causam confusão em muitas. Como saber quando é nidação ou menstruação? O sangramento de nidação ocorre quando o embrião finalmente fixa no endométrio. Sua aparição indica que o processo de fixação provocou ruptura em pequenos vasos sanguíneos, acarretando na descamação desses tecidos. Essa descamação é o sangramento de nidação. Esse sangramento pode ser identificado como nidação por meio de algumas características específicas, tais como coloração que pode variar de claro a amarronzado, pouca quantidade, pouco volume, duração de 2 a 3 dias sem fluxo. Vale lembrar que o sangramento de nidação não é uma regra. Nem todas as mulheres conseguem constatar gravidez pela ocorrência desse sangramento, já que ele pode se mostrar ausente no processo. Vai depender do organismo da mulher. E agora, a farmacêutica Stephanie irá falar um pouco sobre a 4ª e 8ª semana de gestação. Assim, logo no início da 4ª semana ocorrem mudanças na forma do embrião. Ele é quase reto no início e possui de 4 a 12 sômitos. E o desenvolvimento inicial se dá na fosseta ótica, ou seja, na orelha interna. Bom dia, Raíssa e Gesiane, o povo quer saber. Como acontece o fim da 4ª semana de gestação? No final da 4ª semana, o embrião é levemente curvado e possui mais de 20 somitos. A presença primordial do coração e do estômago. As fossetas ópticas passam a ficar visíveis e o broto dos membros superiores e inferiores. Muito obrigada! Passando agora para a 5ª semana de gestação. Stephanie, pode nos falar um pouco sobre? Bom, na 5ª semana de gestação, as mudanças na fórmula do corpo do embrião são pequenas. O crescimento da cabeça excede e de outras regiões. O alongamento da cabeça resulta principalmente do rápido desenvolvimento do encéfalo e de outras proeminências faciais. Jéssica Sabrina, você pode nos dizer um pouco sobre a 6ª semana de gestação? Sim, na 6ª semana de gestação, os olhos são mais notáveis, em grande parte da formação do pigmento da retina. Ocorrem movimentos mais espontâneos, diferenciação regional dos membros superiores, tais como o desenvolvimento de cotovelo e das grandes placas das mãos. Começam também os primórdios dos dígitos, os dedos, o canal externo da orelha começa a aparecer, a cabeça já é muito maior do que o tronco e a posição da adulta na flexão da região cervical, que é o pescoço. Bom dia, Raíssa, bom dia a todos que estão aí presentes. Hoje estou com o Neto, Dilson e o Juliano, que gostariam de tirar algumas dúvidas com nossos profissionais presentes. Quantos meses são 7 semanas de gestação? Oi, Dilson, tudo bem? Bom dia. São 7 semanas de gestação, que equivale a 2 meses. E está na 3ª semana do 2º mês de gravidez. É normal sentir cólicas na 7ª semana de gravidez? Olá, Neto. Essas cólicas iniciais são relacionadas com o aumento e desenvolvimento do nosso útero, do útero da mulher quando está grávida. São normais durante a gestação, porém, se essas cólicas aumentarem, forem mais extensas, ficarem mais intensas, converse com o seu obstetra para avaliar melhor. É possível sentir o bebê se mexer com 7 semanas de gestação? A partir da 7ª e 8ª semana de gestação, o bebê já começa a se mover, porém ainda não é possível sentir. Quais as principais mudanças que ocorrem na 7ª semana de gestação? A barriga da grávida ainda não é totalmente evidente nesse período, mas nesse quase os 2 meses de gestação, o embrião já passou por um bom desenvolvimento geralmente.
É nesse período, entre 6 a 8 semanas, que o primeiro ultrassom é realizado e é possível escutar os batimentos cardíacos do bebê, que chegam a 150 minutos. Além disso, a 7ª semana da gravidez, o bebê é bem menor do que a placenta. O cérebro e a cabeça se desenvolvem muito rápido. Os olhos que antes ficavam no lateral já começam a se aproximar, os dedos já podem ser observados, os cotovelos já começam a se movimentar, então é bastante interessante essa fase. Bom, Sabrina, explique para nós como a criança se desenvolve na 9ª semana de gestação. Cite para nós algumas características. Este período ele é denominado como período fetal. As principais características dessa fase é o crescimento do corpo, o aumento do peso, maturação dos tecidos, órgãos e dos sistemas, significativa mudança na forma e dimensões do corpo, mudanças significativas entre o período de 4 a 5 semanas de gestação. Estamos agora com a repórter Lara e ela tem algo para nos falar. Tenho sim. Na verdade é uma pergunta. Sabemos que esse período é o inicial e que ainda, como é o começo, muitas mulheres ainda não sabem que estão grávidas. É nesse período, mais ou menos, que as mulheres começam a descobrir a gravidez. Ainda que não tenha a aparência de uma gravidinha, já ocorrem algumas mudanças corporais, né? Já estão acontecendo. E a gente quer saber quais são essas mudanças que ocorrem no corpo da mulher. O bebê já tem o rosto mais desenvolvido e, consequentemente, uma aparência mais humana. O coração já está bem formado e os músculos. Em consequência, outros órgãos, como, por exemplo, o baço, o fígado e a vesícula, também já estão mais definidos. E assim já se nota uma grande movimentação. Porém, por ser muito pequeno, a mãe só vai conseguir senti-lo mais para frente. Dr. Tailan, na 9ª a 12ª semana e da 13ª à 16ª, o crescimento do bebê ele é mais rápido ou mais lento? Bom, nesse período o crescimento da criança é muito rápido e de rápida aceleração do crescimento do corpo. No final da 12ª semana, o feto já tem o dobro de comprimento. A face do bebê também muda e membros inferiores ficam mais compridos. Também o feto começa a se movimentar e já é possível reconhecer a genitália externa. Da 17ª à 20ª semana, o processo de desenvolvimento das crianças são mais lentos. Conte para nós como ocorre o processo da 21ª à 29ª semana de gestação, doutora Stephanie. Nessa fase, o feto está de mais ou menos umas 600 gramas, a cor da pele é de rosa vermelha, o sangue é visível nos capilares, as unhas das mãos já são visíveis, já se desenvolve o sistema respiratório também, mas ele ainda é imaturo. E assim, 90% do tempo ele dorme e os outros 10% são marcados pelo reflexo do susto. E a 30ª e a 38ª semana, como ocorre? Bom, entre a 30ª semana e a 38ª semana há um ganho de peso e tamanho de 2,2 quilos e de 40 centímetros. O aumento da gordura corporal, o CN fica maduro, o crescimento fica mais lento e geralmente ganha cerca de 14 gramas por dia, né? Então, é uma quantidade bem elevada. Como ocorre o processo de gestação, farmacêutica Stephanie? O processo de gestação é dado pelo primeiro trimestre, que acontece a formação de todos os principais sistemas, que é de 0 a 12 semanas. O segundo trimestre, que acontece o crescimento do tamanho visível e as principais anomalias, que é de 12 a 24 semanas. E o terceiro trimestre, que é o aumento de peso e vai das 24 às 36 semanas. Que momento maravilhoso! Eu aprendi muito e tenho certeza que o pessoal de casa também. Muito obrigada pela participação de todos. Fiquem ligadinhos porque logo logo teremos mais vídeos, viu? Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe. Beijos! Mesmo. Espero que gostem do vídeo. Beijos e até mais.